Fala moçada, tudo bem com vocês? Giovanni aqui e muito feliz por estar estudando esse assunto aí com vocês. Veja, falamos de placas tectônicas já na aula anterior, trazendo uma base em relação ao estudo da Terra, do centro da Terra, o interior, né? O núcleo interno, o núcleo externo, o manto e a crosta terrestre. Mas nós já avançamos falando aí das placas tectônicas. Então surge ali o que a gente chama de estudo do assoalho oceânico. Uma vez que a gente pode observar que o assoalho oceânico ele apresenta irregularidades, montanhas submarinas, talvez isso possa ser indício de que realmente esses continentes já estiveram em contato. Mas vamos lá, tem muita coisa legal ainda em relação a esse tema aqui. A movimentação das placas tectônicas ela é impulsionada pelas correntes de convecção. O que é uma corrente de convecção, professor? Veja, vou pedir para que você acompanhe o seu pai, a sua mãe, da próxima vez que eles forem ferver uma água. Não vai fazer isso sozinho, né? Próxima vez que o pai e a mãe for ferver uma água, vou pedir que você acompanhe. Você vai ver que a água, conforme ela ferve, ela tende a borbulhar, né? Como está acontecendo aqui, ó. Estou aquecendo uma água, existe a tendência dessa água começar a borbulhar. O que acontece? Acontece o seguinte, as moléculas de água que estão mais aqui embaixo, mais perto do fogo, elas aquecem primeiro. Faz sentido isso? Faz, né? Elas aquecem primeiro, elas começam a ficar mais agitadas e elas sobem. Quando elas sobem, as moléculas de água que estão lá em cima, que estão mais frias, elas descem. E aí fica formando esse movimento que a gente chama de correntes de convecção. A água que está mais quente, ela tende a subir, a água que está mais fria tende a descer. E fica nessa corrente de convecção. Então isso é corrente de convecção. A mesma coisa acontece na atmosfera. O ar que está aqui próximo da cidade é um ar mais quente. Conforme você vai aumentando a altitude, o ar vai ficando mais frio. Então a tendência é que esse ar quente ele suba, levando os poluentes embora. E o ar frio que está lá em cima ele desce. Então na atmosfera nós também temos correntes de convecção. Na geladeira da sua casa também tem corrente de convecção. Quando você pega uma marmita quente e coloca na geladeira, o que acontece? Esse ar quente ele tende a subir. O refrigerador resfria e você tem dentro da geladeira correntes de convecção, mantendo ali, né, os alimentos que estão dentro da geladeira a uma temperatura que vai conseguir conservar esse alimento por mais tempo. A mesma coisa acontece aqui no manto. Lembra que o núcleo interno tem uma temperatura de 6.000 graus? Aí você tem o núcleo externo e a temperatura do manto chega a 3.500 graus. Então essa temperatura também faz com que você tenha aqui correntes de convecção no manto, fazendo com que mexa, com que mova as placas tectônicas. Então vamos lá. A convecção causa então a ascensão da água. A água esfria, se move para as laterais e afunda. A matéria quente do manto ascende, né? Ou seja, sobe, né? Ascende, causando a separação das placas. Onde as placas convergem, a placa fria afunda. Então veja que interessante. Correntes de convecção seriam então forças importantes para o movimento dessas placas. Aquece, acende novamente, ou seja, sobe novamente. A mesma coisa você vai observar aqui. Ao ferver uma água, você observa as correntes de convecção. Mais uma vez, mais uma imagem mostrando aqui as correntes de convecção. Você tem aqui a litosfera e você tem aqui o movimento de correntes de convecção, o manto, podendo a gente ter aí o quê? A origem de movimento. A matéria quente do manto, então ela sobe, ela ascende, né? Levando a formação e a separação das placas. No ponto em que as placas se encontram, uma placa resfriada é arrastada sobre a placa vizinha. O material resfriado mergulha, aquece e sobe novamente. Então, lembra que a crosta ela é como se fosse uma casca muito fina
as demais camadas da Terra. Então essa casca fina ela tende a sofrer movimentos de acordo com essas correntes de convecção. Então se perguntarem para você, de repente aí numa prova, um trabalho escolar, que tipo de força é suficiente ou que tipo de força pode explicar o movimento das placas tectônicas, você pode descrever a questão das correntes de convecção. É uma ideia, né? É algo importante, beleza? Por isso que eu te dei vários exemplos, né? Desde ferver uma água, a corrente de convecção, né, da atmosfera, para que você possa entender que no manto também nós temos essas correntes de convecção. Quando a gente fala em placas tectônicas, nós temos a placa norte-americana, nós temos a placa sul-americana, temos a placa africana, nós temos a placa eurasiana, então aqui ó, a placa eurasiana, a placa do Pacífico, nós temos a placa australiana, temos a placa indiana e a placa da Antártica. Então várias placas. Lembra que eu falei para vocês? O Brasil, ele se encontra aqui ó, no meio de uma placa, né? Você vai ter ali a placa sul-americana, no meio de uma placa tectônica. Por isso que nós não sentimos muito a questão de terremotos, de tsunamis, porque nós estamos no meio de uma placa. Quem sofre mais com a questão de movimento de placas, que pode gerar terremotos, que pode gerar vulcanismo, é quem está na borda dessas placas. Então veja, pela análise, esse mapa ele é interessante, que a gente consegue entender exatamente, né, onde nós estamos situados. Onde nós estamos situados. Então nós estamos bem no meio de uma placa tectônica. A América do Sul se afasta da África 3 centímetros por ano. Então olha que interessante. Senhor, como que continua se deslocando? Sim, a América do Sul se afasta da África 3 centímetros por ano. Atividade geológica nas áreas de encontro nas placas tectônicas, então você consegue, né, ver a atividade geológica. Ele me mostra aqui o que a gente chama de círculo de fogo no Pacífico, mostrando os vulcões ativos. Onde que estão os vulcões ativos? Círculos em vermelho. Então olha aqui, ó, quantos círculos em vermelho nós temos aqui, quantos pontinhos vermelhos nós temos. Caramba, professor, tantos, né? Vulcões ativos assim? Sim. Mas veja, né, que não temos nenhum vulcão ativo aqui na nossa região. E os terremotos, que são os pontinhos pretos aqui, né, os círculos pretos. Então você tem ali os terremotos mostrando onde possível. Geralmente é assim, ó, pense, na borda das placas é onde tem contato, é onde tem possibilidade de você ter terremoto, vulcanismo principalmente. Estudando o fundo oceânico. Quando a gente vai estudar o fundo oceânico, o desenvolvimento da ciência e da tecnologia permitiu estudar os fundos oceânicos e descobrir que a litosfera está fragmentada em placas litosféricas, que se movem e interagem entre si. Esses movimentos são explicados pela teoria da tectônica de placas. Então, quando a gente fala de teoria da tectônica de placas, observe, né, que a gente tem então possibilidades aí de você ter o quê? A partir da ciência e da tecnologia, estudar esses fundos oceânicos para a gente poder compreender um pouquinho melhor da irregularidade desse assoalho oceânico. Veja que existe, né, essa ideia do estudo do assoalho oceânico para que a gente tenha a noção do que tem lá, dessa irregularidade que tem também no fundo oceânico. Convido você a responder essa atividade aqui comigo. Então vamos lá? Sabendo que a Terra é formada por camadas internas, responda as perguntas a seguir. Quais camadas que formam o planeta? Escreva nos espaços da imagem a seguir. Então veja, você tem a camada como se fosse a camada mais externa, né? A casquinha mais fina ali, a crosta, né? Também chamada de litosfera. Temos a parte que fica embaixo, aqui, ó, 3.500 graus, o manto. Aí nós temos o núcleo, chamado de núcleo, que você encontra ali o ferro derretido, núcleo externo. E nós temos o núcleo interno, uma temperatura de 6.000 graus, né? Ali aproximadamente, ferro sólido. Então essas são as camadas. E aí, em relação às placas tectônicas e os seus limites, chegamos num momento muito importante agora, gente. Placas tectônicas e os seus limites. Vamos falar primeiro dos limites divergentes.
Observe a seta vermelha e a seta azul. Veja que essas placas elas estão se separando. Ó. Então, limites divergentes ocorrem quando placas tectônicas se afastam. A gente chama de limites divergentes. Galera, se elas se afastam, você tem a possibilidade, né, de entender então que existe a possibilidade dos continentes se formarem a partir de limites divergentes. Então, em algumas regiões, ó, como a dimensão das placas aumenta esse tipo de limite, também é denominado construtivo. Um exemplo desse processo ocorre na Islândia, que está localizado no limite das placas norte-americana e eurasiana, em que as novas cadeias de montanhas são formadas pela adição de material solidificado. Então aqui a gente observa, né, com um pouco mais de detalhes, uma imagem um pouco mais visual para a gente, a separação aqui da placa eurasiana e da placa norte-americana. A gente chama isso aqui de rifteamento, onde você tem ali a possibilidade, né, de vulcanismo e terremotos. Aqui, né, em relação à separação de placas oceânicas, aqui a separação de placas continentais, também, uma subplaca somaliana, aqui a placa africana, aqui você tem então o Vale Rift, né, o vulcão também, vulcanismo e terremoto, mostrando então, gente, nesse momento, como eu disse, era um ponto importante, mostrando as placas tectônicas e os seus limites. Já falamos de limites divergentes. Limites divergentes estão relacionados aqui ao afastamento das placas. Maravilha? Paramos por aqui. Até a próxima aula. Tudo de bom para vocês.